Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto debaixo do sangue de Jesus. Quero convidar você a tomar o seu lugar, abrir a sua Bíblia na leitura de hoje de manhã. Nós vamos ao primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler sobre o palácio e a família de Davi. Talvez a minha Bíblia esteja um pouco diferente da sua, essa aqui está na Nova Versão Internacional. Primeiro Crônicas 14. Diz assim a palavra do Senhor. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido o ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadindo o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos dali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir os exércitos filisteus, o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, é uma alegria, Pai, para nós podermos te chamar de Senhor, de Deus, de Pai, de amigo, de provedor, de amado. É uma honra, Senhor, podermos dizer que somos teus filhos, Pai. É uma honra, Senhor, podermos nos assentar à mesa contigo, Senhor. Podermos, ó Deus, estar no teu altar, na tua casa, ser parte, ser integrante de um corpo que é santo, um corpo que foi moído, um corpo que se entregou por obediência e por amor, e um corpo que ressuscitou, um corpo que é indestrutível. É uma honra, Senhor, ser igreja. É um prazer ser igreja. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, porque é um prazer te adorar, porque é um prazer te servir. Pai, nós lemos na tua palavra, Senhor, que Davi, mesmo tendo todos os recursos, parou para dizer: o que o Senhor quer que eu faça? Viemos nessa manhã, Pai,
porque temos recursos, porque temos estratégias, porque temos maneiras de resolver as coisas que acontecerão durante essa semana. Mas reconhecemos que precisamos parar tudo e dizer: Senhor, como faremos? O que faremos? Que hora faremos? Viemos porque dependemos da Tua orientação, Espírito Santo. Viemos porque dependemos da Tua palavra, Senhor. Viemos porque dependemos que o Senhor vá à frente por cima das amoreiras, Senhor. Viemos, Senhor, porque somos completamente incapazes de vencer sem o Senhor. Pai, assim como Davi se colocou abaixo de Ti e abaixo da Tua vontade, nós colocamos tudo o que vai acontecer nesse culto abaixo da Tua vontade, para que seja o Senhor à frente de todas as coisas, para que seja o Senhor ministrando em cada momento, Senhor, para que seja a Tua instrução, a Tua voz, Senhor, sendo ouvida por cada um de nós, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas às Tuas mãos, Pai, para o Teu governo. Mais uma vez, como igreja, nós oramos juntos e dizemos que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que se estabeleça Jesus nesse lugar e em cada um de nós, meu Deus. Nós viemos, Senhor, porque Tu és irresistível. Mesmo quando éramos pecadores, Pai, quando o Teu amor nos alcançou, ficou impossível resistir a Ti, Senhor. Tu és irresistível, Deus. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua casa. Pai, passa os Teus olhos sobre a Tua casa, meu Senhor. Contempla, Pai, cada cadeira vazia agora, Espírito Santo. E traz, Espírito Santo, o sedento, o faminto, o perdido. Traz aquele que está cheio para repartir. Traz aquele que tem muito para dar. Traz, Senhor. Nós sabemos que o mundo anda de mal a pior. E nós sabemos quem é a cura. Nós sabemos quem é a solução, nós sabemos a saída, nós sabemos, Senhor. Nesse lugar flui cura, flui vida, flui alegria plena, nesse lugar flui, Senhor. Então traz, meu Deus, o sedento, o faminto, o desesperado, traz o bandido, traz a prostituta, traz o perdido, traz o renegado, traz o suicida, traz o assassino, Senhor. E nos aperfeiçoa no amor de Cristo Jesus, para que cada um deles, quando chegarem aqui, encontrem a Cristo nesse lugar, Pai. Encontrem o amor pleno de Cristo nesse lugar, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, esse templo vazio e pedimos, Espírito do vivo Deus, traz à existência aquilo que nunca existiu. Levanta do vale de ossos secos o cansado e traz a Tua casa para ouvir a Tua palavra. Levanta do vale de ossos secos o perdido e traz a Tua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Desperta-nos a cada um de nós, Senhor. A cada um de nós, desperta-nos, nos faz nos aprofundar na Tua presença, porque tem muito mais de Ti, Pai. Tu és infinito, infindável. Nos faz ser mais profundos na Tua palavra, mais profundos na oração, mais profundos nas nossas relações com os nossos irmãos, mais profundos enquanto estamos andando por um mundo perdido. Nos faz ser profundos em Cristo, Senhor. Nessa manhã eu clamo a Ti, para que o Senhor marque a cada irmão que está aqui, Senhor. Para que o Senhor, o mesmo Jesus que escreveu cartas às igrejas, nessa manhã esteja escrevendo os nossos nomes, endereçando as cartas a cada um de nós, para que cada um receba uma palavra direta de Cristo Jesus, para que cada um receba um recado direto do noivo e do amado das nossas almas,
para que ninguém saia daqui sem orientação clara do que é a tua vontade para nós, meu Senhor. Estamos aqui porque somos inconformados com esse mundo. Viemos porque não aceitamos mais ser como nós somos. Viemos porque não podemos mais continuar sendo mornos na tua presença. Não queremos mais. Nos faz queimar nessa manhã, Espírito do vivo Deus. Abre os nossos olhos nessa manhã, Espírito do vivo Deus. Tira o coração de pedra, Espírito do vivo Deus, e nos dá coração de carne. Tira os tampões dos nossos ouvidos, Espírito do vivo Deus, e nos faz ouvir a tua voz, como a voz do bom pastor que guia as tuas ovelhas, ao lugar onde há pastos verdes e saudáveis, ao lugar onde há comida farta, ao lugar onde há saúde para nós, ao lugar onde há vida para nós, onde o vale da morte não nos assombra, onde ele não nos faz parar nem temer, onde ouvimos a voz do bom pastor. Jesus, toma o teu altar nessa manhã. Passa em revista agora a vida de cada um de nós, levitas, e nos santifica com o teu sangue precioso mais uma vez. Espírito do vivo Deus, vem com o teu lavar regenerador e muda cada levita para a glória do teu nome. Porque esse é o propósito da nossa vida, dar glória ao teu nome, Senhor. Passa em revista agora cada obreiro escalado para trabalhar nessa manhã, cada diácono, enche do teu Espírito, como Estevão era cheio, enche do teu Espírito, enche de virtude vinda de Cristo Jesus. Enche as crianças do teu Espírito, meu Senhor. Segunda-feira, muitos começarão nas aulas, nas suas escolas. Espírito Santo se apodera das crianças para que eles sejam João Batista, para que eles sejam a voz do que clama em meio ao deserto, para que eles sejam atalaias e digam: o rei está voltando, eu sei quem pode te ajudar, eu conheço aquele que morreu e reviveu, eu sei, eu conheço, eu experimento dele. Toma cada criança no retorno às aulas, Senhor, os enche completamente de ti. Toma essa manhã nas tuas mãos, que nós saiamos daqui, Senhor, perplexos com a tua glória, maravilhados com a tua palavra, alimentados pela tua mão. Não queremos começar esse culto sem antes, Senhor, renunciar todo o pecado oculto e escondido que haja ainda em nós. Confessamos a Ti a nossa dependência, pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos misericórdia, que o Senhor nos ajude a abandonar o pecado, porque queremos encontrar misericórdia. Nos ajuda a deixar o pecado para que alcancemos e encontremos misericórdia, Senhor. Louvado seja o Teu nome nesse lugar. Bendito seja o Teu nome nesse lugar. É tudo Teu, Jesus. É tudo Teu. Recebe tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Você já deu bom dia ao Espírito Santo? Dê bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Se consagre a Ele. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar
com todo meu amor. Sinta a presença. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Sinta a presença dele nesse lugar. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Declare isso. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, tudo é para Ele. Tudo é para ti, Senhor. Esse lugar é seu, Senhor. Essas ovelhas são suas. Ele é o Rei e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força. A sua força vem dele. A sua inteligência vem dele.
O seu amor vem dele. Seja exaltado, Senhor. Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Seja assim, Senhor. Seja bendito, Jesus. Seja adorado. Ele te escuta. Ele está contigo a todo momento. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Declare isso, que Ele é. Creio que tu és Ele é a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ele é a cura, Ele é a vida. Me escutas quando eu clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Declare que Ele é. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tenho meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tenho meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio
Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos é de Jesus. Eu vejo tantas pessoas querendo ser médico, advogados, engenheiro, amém. Mas o que a gente precisa verdadeiramente é de Jesus. É de querer Jesus, é de buscar Jesus. É de se apaixonar por Ele toda manhã, todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família representada nessa manhã. Nós cremos que Tu és a cura. Nós cremos que o mundo está nas Suas mãos. Amém. Glória a Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos, Ele está olhando para você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Ele é fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que tudo pode passar, tudo pode mudar. Se cumprir. Observe o que você está declarando para Ele. Declare. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Oh, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Glória a Deus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Ele é fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é mentira. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Você vai enfrentar, você vai. Posso enfrentar o que for, eu sei quem lutas por mim. Seus planos não podem ser
pecados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Declare Deus de aliança. Declare, declare. Deus, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importam as circunstâncias da sua vida, adore a Ele. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, empregado ou desempregado, porque se Ele prometeu, Ele vai te cumprir. Com saúde ou sem saúde, curado ou doente, eu não sei qual é a situação que você está passando, o que você veio buscar nessa manhã, mas creia que Ele é poderoso para virar a chave da sua vida. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei nem como é que eu vou dar a palavra de oferta, porque esse menino me deixou sozinha na parte mais alta do grupo. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós chegamos a uma parte importante, igualmente importante, santa, necessária, momento em que falamos sobre as ofertas. E nos últimos dias eu tenho refletido e orado bastante ao Senhor em relação à nossa igreja. Toda vez que a gente começa mais um ano, a gente sempre faz, né, esse balanço, essa avaliação. E nos meus devocionais o Senhor tem falado muito comigo a respeito da figura da figueira, há muitas semanas. Então eu tenho aprendido muito com o Senhor a respeito dessa árvore. Então eu separei uma dessas palavras, dessas ministrações que o Senhor ministrou à minha vida. E quero compartilhar com você uma palavra muito breve sobre essa figura da figueira. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 21. Nós vamos ler dos versículos 17 ao versículo 19. Mateus 21, de 17 a 19. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Mateus 21, 17 a 19. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome.
vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Até aqui, meus irmãos. Interessante isso. Jesus vê uma figueira. E essa figueira tinha folha, essa figueira tinha raiz, essa figueira estava plantada, estava estabelecida em um lugar, só que ela não reproduzia. E aí eu fiquei pensando nisso, que muitos de nós fomos ensinados a pensar assim também em relação à igreja. Que a igreja precisa ser um lugar de sombra, de conforto, a igreja precisa ser um lugar de raízes profundas, que a igreja precisa ser um lugar que acolha aquele que está faminto, a igreja precisa ser um lugar que receba ninhos, famílias, só que não para por aí. Eu não quero dizer que a igreja não tem que ser esse lugar, tem sim, só que não para por aí. Porque aquela figueira oferecia todas essas coisas a Jesus e a seus discípulos, e ainda assim não foi o suficiente. Ele ficou muito chateado, porque ela não tinha frutos. Nessa manhã eu quero te levar a pensar sobre isso. Não há continuidade sem fruto, porque a semente fica dentro do fruto. E aí eu fiquei pensando sobre a nossa igreja, a IDD Cambuinhas. Nós somos uma figueira estabelecida há 10 anos nesse bairro. E nós aqui somos conhecidos por muita gente que nos visita, e a impressão que a gente deixa sempre é uma igreja que acolhe, uma igreja que ama. E precisa ser mesmo, irmãos. Uma igreja que quando eu cheguei me abraçou, foi assim comigo, foi assim provavelmente com você também. Só que tudo isso fala a respeito de uma figueira que está bem plantada, posicionada e oferece sombra. Depois de 10 anos de Cambuinhas, talvez seja o momento da gente começar a pensar onde estão os nossos frutos. Porque uma figueira precisa se reproduzir. Se Jesus, ao entrar aqui nessa manhã, encontrou na nossa igreja uma árvore bem plantada, enraizada, fundamentada, com sombra, que dá acolhida, mas que não dá frutos, essa palavra também é para você, como foi para mim. Será que o chamado de Jesus para nós é só esse? Abrir aquelas portas, ligar os aparelhos de ar-condicionado, ter um louvor, ter uma palavra de oferta, ter uma salinha, um ensino de qualidade, ter um estudo de qualidade e depois a gente voltar para a nossa casa? Irmão, Jesus tem muito mais para fazer, muito mais do que isso. Se nós não começarmos a nos preocupar com os frutos que estamos dando, nós não nos preocuparmos, começarmos a nos preocupar com o que estamos reproduzindo a partir do que temos recebido, o que vai acontecer é que tudo isso vai acabar na gente. Nós seremos a igreja que se orgulha de ser a primeira igreja no bairro de Cambuinhas e seremos a única. Será que a gente não pode parar para pensar que lá na Cova da Onça também estão precisando de uma igreja assim? Que lá no Barreto, lá na Lagoa, lá no Fonseca, lá no Afeganistão, nós não estamos nos reproduzindo de forma saudável, coerente com a palavra, quando estamos apenas confortáveis em ser figueira. Nós precisamos reproduzir. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, além de convidar alguém para vir, além de evangelizar o perdido, além de dar testemunho, além de dizer, eu sou cristã, eu quero orar por você, além de todas essas coisas, o que mais eu posso fazer? E o Senhor me fez recordar aquela palavra que diz, Ele dá semente ao que semeia. Se eu, e isso eu estou falando para mim, você toma essa parte da palavra se o Espírito Santo te convencer a isso, eu estou falando para mim. Se eu antes ofertava 30, eu quero me comprometer a começar a ofertar 40. Porque eu quero ofertar para cá e para a próxima IDD. Porque eu não quero parar só com a gente aqui. Se eu antes ofertava 50, eu quero me comprometer a começar a ofertar 70.
porque eu estou semeando para aqui e para a próxima. Se eu antes orava por 3, eu quero começar a me comprometer a orar por 6, porque eu vou ganhar 3 para cá e 3 para a próxima IDD. A IDD não pode parar em Camboinhas, meu irmão. São 10 anos plantados nesse lugar. E fizemos muito com a graça e a ajuda de Jesus, mas isso não é tudo. Nós precisamos assumir a responsabilidade, o compromisso de nos multiplicar. E para que isso aconteça, nós precisamos investir. Investir tempo, oração, dinheiro, trabalho, recurso. Depois de 10 anos, nós precisamos começar a ter uma postura diferente com os nossos pastores. Chegar junto e dizer: pastora Neuza, do que a senhora precisa? Pastor Adilson, do que o senhor precisa? Pastor Luciano, do que o senhor precisa? Evangelista Carlos, do que você precisa? Multiplicar. Porque se eu colo no meu pastor e digo: eu vou te ajudar, eu vou contigo até o final, a gente multiplica a força. Eu não estou falando só de multiplicar dinheiro, embora eu não quero tirar o dinheiro dessa história, porque o dinheiro também é importante nessa conversa. Mas multiplicar força. A gente começar a ter uma postura de alguém que já tem 10 anos de idade, que já não precisa mais andar no colo dos nossos pastores. Vamos andar agora com as nossas pernas, guiados pelo Espírito, com as nossas pernas. Nosso pastor na semana passada deu um comunicado importante para a igreja. Esse ano ele estará envolvido numa agenda mais pessoal. Essa é a nossa oportunidade de mostrar para os nossos pastores que nós somos sim fortes em Cristo Jesus, que nós somos sim maduros na palavra e que nós podemos crescer sem que Ele esteja dando papinha na nossa boca. Essa é a nossa oportunidade de mostrar para a pastora Neuza: pastora, a gente está contigo, a gente ajuda, a gente racha a conta, a gente fecha, a gente cobre o que faltar. Cobre o que faltar em dinheiro, cobre o que faltar em oração, cobre o que faltar em serviço, a gente cobre o que faltar em amor, a gente cobre, se a tua saúde faltar, eu cubro com a minha. Essa é a hora da gente dar fruto como figueira. Essa é a hora do nosso pastor chegar aqui num culto e ser surpreendido, de dizer: meu Deus, a igreja cresceu. Da pastora Neuza olhar e falar: meu Deus, a igreja cresceu. Do pastor Luciano vir pregar e falar: meu Deus, a igreja cresceu, amadureceu. Ela está orando sem que a gente tenha que ficar puxando por ela para orar. A igreja está mais exigente em relação à palavra e à pregação. Ela não aceita qualquer coisa, porque ela não é mais um bebê que está distraído olhando para uma tela enquanto a mãe enfia uma papinha goela abaixo. Com 10 anos a gente já olha para o prato e diz: disso eu gosto, disso eu não gosto. É hora de crescer. Porque a hora que o nosso amado, como temos estudado as cartas de Apocalipse, passear pela igreja, ele precisa encontrar frutos em mim e em você. Nessa manhã, eu quero compartilhar com você o desafio que eu recebi do Senhor. Eu preciso fazer mais, ser mais. Eu preciso dar mais. Eu preciso ofertar mais. Em todas as áreas, eu preciso ofertar mais. Se essa palavra testifica no seu espírito, vamos junto comigo. Vamos ofertar mais. Ofertar mais. Olhar para o lado e dizer: meu irmão, do que você precisa? Porque a gente precisa crescer. O noivo está à procura de frutos. Nós precisamos crescer. Quero convidar você a pegar o seu envelope. E se essa conversa que o Espírito teve comigo faz sentido para você também, quero te desafiar. O que você colocou no seu coração como oferta, bota R$2 a mais, bota R$5 a mais. Essa é semeadura para a próxima IDD. Essa é semeadura para que essa igreja duplique de tamanho. Essa é semeadura para que ela alcance o dobro de pessoas do que tem alcançado. Se essa palavra faz sentido no teu espírito, testificou, coloca R$10 a mais do que você ia colocar.
Vamos semear para frente. Vamos surpreender os nossos pastores que tanto investiram até aqui. Vamos mostrar a eles, para a glória de Jesus, que a gente está grande agora, que a gente cresceu, que a gente é adulto, que a gente é igreja, que a gente reconhece o valor de ser igreja e que a gente gosta de ser igreja. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Talvez você tenha dado muito do seu dinheiro e pouco de si mesmo. Talvez você tenha dado muito do seu dinheiro e pouco do seu tempo. Pouco do seu amor. Pouco da sua misericórdia, da sua compaixão. Vamos ofertar ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Para que, Jesus, a hora que o Senhor entrou nessa igreja, o Senhor não tenha encontrado uma figueira infrutífera. Nós clamamos a Ti, Jesus, para que o Senhor, enquanto passeia aqui nessa manhã, possa sair farto de frutos. Que o Senhor receba a recompensa pelo Teu penoso trabalho, Jesus. O Senhor morreu para que a igreja fosse frutífera e viva e poderosa na terra. O Senhor morreu para que a igreja fosse à frente e fizesse coisas maiores do que aquilo que eles viam naquela época. O Senhor tinha mais para a nossa geração. O Senhor morreu para isso, Jesus, para nos religar àquele que é pleno em todas as coisas. Jesus, nós clamamos a Ti nessa manhã, para que o Senhor encontre fruto na gente. Para que a gente, Jesus, receba de uma vez por todas o compromisso, a responsabilidade de dizer: eu não sou mais um menino. Eu não me contento mais com leite. Eu tenho fome de alimento sólido. Eu tenho fome de desafio grande. Eu tenho fome de dificuldade grande, porque é nessa hora que a minha fé é fortalecida em Cristo. Eu não quero mais, Jesus, receber papinha do Espírito Santo. Eu quero uma palavra densa, que me desconcerte, que me faça perder o sono de madrugada, que me faça chorar e dizer: meu Deus, eu preciso crescer. Senhor, nessa manhã conduz a Tua igreja a um lugar de profundidade. Essa é a mensagem da cruz. Cristãos por excelência em tudo o que fazem. Que não seja diferente com as nossas ofertas. Que a gente não dê ao Senhor um sacrifício que não nos custe nada. Que assim como Davi, que aprendeu o caminho do teu coração e dava a Ti sacrifícios que custavam, que a gente aprenda esse princípio. Jamais te ofertar alguma coisa que não tenha peso para a gente. Queremos te ofertar algo que custe, porque vale a pena. Porque o Senhor é digno disso, Jesus. Toma nas Tuas mãos cada dizimista, cada ofertante. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja e nos ajuda a crescer e a frutificar, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta, meu irmão. Ele não desiste de você, Ele nunca desistiu e Ele nunca vai desistir. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Glória a Jesus. Crianças, venham orar. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Vamos orar, igreja. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar as crianças. Senhor, Deus e Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, os Teus pequeninos, os Teus amados, e pedimos mais uma vez, como já pedimos nessa manhã, que eles recebam porção dobrada do Teu Espírito Santo, que estejam completamente cheios de Cristo Jesus, crescendo em graça, em sabedoria e em conhecimento. Que eles encontrem, alcancem a estatura do varão perfeito. Que suas bases, seus princípios estejam completamente alicerçados e comprometidos com a Tua palavra, meu Senhor. Dê a eles fome e sede de Ti, para que eles jamais se contentem com pouco vindo de Ti, mas que eles tenham, ó Deus, a fome e a sede de extrair da Tua palavra tudo o que ela tem para dar, Pai. Toma a aula de hoje das crianças nas Tuas mãos. Toma a minha irmã Cláudia nas Tuas mãos. Da mesma maneira, reveste completamente do Teu Espírito. Enche de Ti. Dê a ela discernimento, entendimento, clareza. Que ela frutifique o fruto do Espírito Santo. E que ela também saia de lá igualmente transformada pela Tua palavra. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir, meninos. Vamos passar ao momento do estudo de hoje. Nós estamos estudando as cartas de Apocalipse. Quero chamar o meu esposo Charles para nós orarmos.
Tem sido uma bênção. Se você perdeu alguma dessas aulas sobre as cartas, vai lá no YouTube. Vale a pena. Deixa o Netflix um pouquinho de lado, vai maratonar a palavra que você vai ganhar muito, meu irmão. Você vai ganhar muito. Abre mão de uma série de cada vez. Deixa uma sériezinha de lado, vai no YouTube, vai maratonar os cultos. Vai beber mais de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, também quero colocar diante de Ti, Pai, a vida do Charles, ó Deus. E clamar a Ti, Jesus, para que o Teu Espírito da mesma forma se apodere dele completamente. Para que toda a voz dele se cale, para que o Senhor fale, Senhor. Que o coração dele esteja limpo, sincero, contrito, porque é desse coração que o Senhor precisa. O Senhor usa os talentos, o Senhor usa os dons. Mas o que o Senhor tem prazer de usar é um coração contrito. Então que ele tenha esse coração essa manhã. Que ele saiba que é vaso simples, quebrável, mas o conteúdo do vaso é precioso. Que ele tenha temor do Senhor ao falar sobre o Senhor e a tua palavra. E que os teus anjos estejam agora, Senhor, pelejando em favor do teu povo, em favor do teu filho, repreendendo toda a seta maligna contra nós, repreendendo, Senhor, toda a dureza de coração, para que haja, ó Deus, plenitude de entendimento e de conhecimento nessa manhã. Entregamos o Charles nas tuas mãos, a tua igreja nas tuas mãos, que a gente seja boa terra e que nós possamos dar frutos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Bom dia, minha igreja, igreja do Senhor Jesus. Chácara Mário, amo muito você, meu irmão. Um homem de Deus que não fala muito, mas diz com palavras, mas expressa muito com os seus atos. É assim que tem que ser a vida de um crente, expressar a Deus em ações. Que o Senhor continue te fortalecendo, meu irmão. Meus irmãos, sem demora, todos aqui já entenderam que domingo de manhã é um culto mais profundo, não mais para bebezinhos, onde nós podemos falar das mais profundidades da palavra do Senhor, com maior exortação, com maior cuidado, e para nosso crescimento mesmo. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Semana passada, com o diácono Jorge, nós estudamos a segunda carta à igreja de Esmirna. Foi tremendo. Se você não viu, tem no YouTube, não é isso, irmão Jorge? Tem sim, está no YouTube, está disponível. É importante você depois ver esse estudo. Estou sentindo falta aqui do nosso ilustre irmão Henrico, o homem de Deus, de apenas, acho que ele tem 1 ano, né? Ele tem 1 ano. 1 aninho, mas Henrico é membro assíduo dos domingos de manhã. Olhei, eu não senti falta, mas eu senti falta de Henrico. Olhei ali e falei, cadê Henrico? Glória a Deus. Abram suas Bíblias, por favor. Hoje nós vamos estudar a terceira carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler então do capítulo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também
os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Somente até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, a igreja de Pérgamo é um brado à igreja de Jesus contemporânea. Nenhuma das cartas é tão atual como essa carta de Pérgamo. O chamado, a instrução, o alvo, nós vamos estudar nessa manhã, como a fala de 2000 anos atrás para uma igreja na Ásia Menor é atual para esse momento. Mas não vamos nos deter por aí. O perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e a heresia. O ponto de discórdia na igreja não era entre o bem e o mal, mas sim entre a verdade e o erro. O pecado que os efésios não toleravam e eram até rudes, era o pecado que a igreja de Pérgamo aceitava, que era tolerância e liberalismo. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e o mundanismo? Como a igreja é capaz de enfrentar o martírio? Uma igreja que enfrentou o martírio permanece fiel, mas está deixando se corromper pelo mundanismo. É isso que nós vamos estudar nessa manhã. A palavra Pérgamo significa casado. A igreja precisa se lembrar com quem ela está comprometida. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo que precisa apresentar-se como uma esposa santa, pura e incontaminada. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo que está entrando na igreja é definido como a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, enquanto a igreja é definida como a noiva de Cristo. O ponto central dessa carta é o alerta à igreja sobre os riscos dessa mistura perigosa do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Jesus começa dizendo, no versículo 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Meus irmãos, em todas as cartas, o Senhor Jesus se apresenta de uma forma. O Senhor Jesus, ele faz isso. Para cada um, ele se manifesta com a necessidade de cada um. Isso acontece também conosco. Para cada um de nós, o Senhor se revelou no momento da nossa vida como amigo fiel, como juiz, como intercessor, como sustentador. Mas para a igreja de Pérgamo, ele vai usar um termo que nós vamos ver em Hebreus 4, 12, por favor, se o irmão Jorge puder colocar, Hebreus 4, 12. Ele vai falar, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amém, vamos ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo e fala assim: olha, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que vocês estão sentindo. Isso é profundo, porque assim como a igreja de Éfeso, que era uma igreja até maior, muito ativista,
que também militou e militava contra que era contra a doutrina dos nicolaítas. Já a igreja de Pérgamo era permissiva, porque tinha uma mente permissiva. Nós vamos avançar mais um pouco, mas a mente de Pérgamo, nós vamos entender esse problema com profundidade. Por que então o Senhor Jesus se revela para ele e fala: olha, você então é firme, mesmo com a morte do seu pastor, deixa eu ver aqui para não errar, com a morte de Antipas, minha testemunha fiel, vocês não cederam e não se perderam. Mas tem um problema. Eu falo para vocês que tem um problema. O problema de vocês é a mente de vocês, é como vocês pensam. Mas vamos avançar mais um pouco. Cristo sonda a igreja e revela já de pronto o perigo que está cercando. Versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Em primeiro lugar, Jesus vê uma igreja instalada no meio do acampamento do inferno. Pérgamo era uma cidade com um passado, meus irmãos, glorioso. Historicamente, era uma das cidades mais importantes da Ásia. Segundo Plínio, era a mais formosa das cidades, começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Pérgamo era uma cidade poderosa, muito desejada, era um centro de cultura, onde todo mundo se direcionava. Ela então foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. E o Átalo III, rei da Seleucida, o último de Pérgamo, passou o seu reinado para Roma. Em seu testamento, então, Pérgamo torna-se capital da província romana. Pérgamo também era um importante centro cultural. Como centro cultural, sobrepujava, disputava com Éfeso, ser a cidade onde seria o centro da reunião da reunião do conhecimento. Existia uma grande biblioteca em Alexandria, no Egito, que usava o papiro, uma alga que era trabalhada e podia se escrever. Então surgiu no coração do líder de Pérgamo construir uma grande biblioteca, também como centro cultural, surgiu nele o desejo. E ele então traz lá os sábios que estavam no Egito, e o rei do Egito, sabendo disso, não deixa então que Pérgamo receba os papiros para poder começar a escrever os seus livros. Pérgamo então desenvolve uma técnica que pegava o couro dos animais, trabalhava de forma química, e aí surgiu então os pergaminhos, um tipo de material muito mais resistente do que o papiro. Então, além dela ser esse centro cultural, ela era cheia de tecnologia. Um outro ponto também importante, que Pérgamo foi o grande centro da medicina. Era em Pérgamo que tinha o estudo pela medicina. Deixa eu pegar aqui, senão eu vou me perder. Vamos lá. Certo, vamos lá. Esse ponto importante de cultura da medicina. A medicina hoje, ela está mais embasada na ciência. Mas naquele tempo, salvar uma pessoa era algo místico. E Pérgamo, então, era o centro do culto a Esculápio. Ele era o Deus Salvador, o Deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época mantinha 200 santuários. A sede era em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam as pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se à ciência. Galeno, médico, só era superado por Hipócrates. Era de Pérgamo. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente, Esculápio.
esse Deus serpente tinha o título famoso de Salvador. O emblema de Esculápio era uma serpente, de qual decora ainda até hoje o emblema da medicina. Antigamente a serpente assassina, e agora a serpente como salvadora. Em quarto lugar, Pérgamo era o centro de culto ao imperador. Até esse momento, o culto ao imperador era quando o imperador morria. Mas Pérgamo vai disputar com Éfeso quem vai construir o primeiro templo ao imperador vivo. E aí é interessante que Pérgamo vence e começa então o culto ao imperador. O diácono Jorge nos explicou isso na semana passada, como é que funcionava. Você tinha que pelo menos uma vez por ano oferecer um incenso a César, ao imperador romano, e a dizer que César era o Senhor. Depois você tinha liberdade de ir no panteão e oferecer e adorar qualquer Deus, mas pelo menos uma vez ao ano você tinha que dizer que César era o imperador. A igreja estava plantada nesse tipo de estrutura, onde a cultura, onde a religião, onde até a parte política era voltada para a idolatria. Quando Apocalipse vai falar que é onde está o trono de Satanás, não é bem de uma forma literal, uma grande cadeirona onde Satanás se assenta. Mas, na verdade, quando a Bíblia fala trono, ele vai falar de toda essa estrutura, dessa mente diabólica. Pérgamo era cercada de templos onde pessoas eram curadas. Louva Esculápio, louva Esculápio, onde sua vida prospera. Louva ao imperador, onde você pode adorar a Zeus. A mente das pessoas era dominada por esse tipo de cultura. A igreja de Cristo resiste a isso, mas ela perde, porque ela deixa entrar duas doutrinas. Tem um vento aqui. Amém. Mas, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tendo agora uma noção de todo esse cenário político. Não, pode desligar, por favor. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Esse era o problema. Vamos nos aprofundar esse problema. Entendendo agora o cenário político, social, daquela igreja, onde ela estava inserida, nós vamos entender melhor esse problema. Amém. Números 22. Números capítulo 22, do versículo 10 ao 11. E Balaão disse a Deus: Isso. Rei do Moabita, mas enviou dizendo, muito bem, vamos. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoamo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Somente até aqui. Em Números, nós entendemos que Balaque, o rei moabita, o rei de Moabe, solicita a Balaão, um sacerdote, que amaldiçoe o povo. E em vários momentos Balaão tenta e não consegue. Só que então Balaão vai dar uma estratégia para Balaque, fala: olha, amaldiçoar esse povo não dá. Não dá para parar esse povo. Um ataque externo, nós não os venceremos. Nós vamos ensinar o seguinte: a eles se destruírem de dentro para fora. Vamos deixar então, Balaque, ofereça as suas jovens donzelas para que os filhos de Deus se casem
com elas, e eles participem dos banquetes aos nossos deuses. Esse ataque nós vimos na igreja anterior, na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, anterior à carta de Pérgamo, ela foi atacada e perseguida, mas ela não foi destruída. Então Satanás agora muda a sua estratégia, não mais de perseguir a igreja ou de atacar a igreja, porque quanto mais se atacava a igreja de dentro para fora, mais dentro ela se fortalecia. Agora em Pérgamo, Satanás vai usar uma outra estratégia, que é a doutrina de Balaão. Vamos deixá-los e incentivá-los a eles buscarem o que é errado. Eles vão sair daqui e vão vir aqui fora, e o que é lixo eles vão levar para dentro da igreja. E isso é atual e contemporâneo. Agora, meus irmãos, como isso acontece? Em Pérgamo existia uma cultura muito forte. Nós já estudamos isso em Corinto, quando estudamos a carta aos Coríntios, que a adoração fazia parte da vida das pessoas. Final de semana era no templo, era na churrascada para oferecer a Zeus, a Diana. Era churrasco, meus irmãos, só que era uma carne oferecida aos ídolos. Era uma cultura de prostituição, de promiscuidade, que fazia parte da vida das pessoas. As pessoas viviam em prol desses centros de cultura, de medicina, de política. Se ganhava dinheiro adorando ao imperador. Então, deixar que essa cultura, que o crente pudesse participar disso, era perfeito. Mas não só perfeito em participar, mas perfeito em levar para dentro da igreja. O qual também ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O problema desse primeiro erro da igreja de Pérgamo é a aceitação de que a conduta moral não precisava ser levada tão a sério. E isso também acontece nos tempos de hoje. Você pode até ser crente, você pode até ser cristão, mas você não deve ser tão radical no que diz respeito à separação com o mundo, no que diz respeito a você ir a um barzinho, ou você flertar com uma outra pessoa, ou você interagir com uma outra pessoa. Não tem problema algum. Só que nesse comportamento você traz maldição para dentro de você, para dentro da igreja. Esse era o problema da igreja de Pérgamo. Eles não perceberam que devagarzinho esse tipo de ensino, eles estavam se contaminando e contaminando os outros. Agora é interessante, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus chama a atenção da igreja de Pérgamo, ele não divide a igreja. Ele fala assim: tem alguns. Mas quando o Senhor manda a carta, ele manda para o anjo, pastor, o líder, mas é para todos. Existia um outro problema na igreja de Pérgamo, que nós não vimos na igreja de Éfeso, da omissão. E acontece também hoje nos tempos da igreja. Você vê o teu irmão pecando, você vê que ele sai daqui, e você de repente você vê ele num momento, acho que rede social denuncia muito isso, vê lá os posts dele, o que ele gosta, o que ele faz, o que lhe agrada, e você não o chama e não o exorta. Hoje a nossa postura é: eu vou seguir a minha vida, deixa ele Deus. Mas essa era a postura da igreja de Pérgamo. Enquanto o Senhor Jesus fala: se você vê seu irmão pecar, vai com ele, exorta ele e fala: você está errado, irmão. Eu soube do que você está fazendo e isso está errado. É assim que a Bíblia nos exorta. E se ele então continuar, você já chama então um outro irmão ou dois e vai com ele. Agora são três, fala: irmão, você está repetindo o erro, te chamei, exortei a primeira vez sozinho, e agora nós estamos aqui como testemunhas, e você então está em pecado, irmão, se acerta. E se ele não quiser então se consertar do erro de viver ainda na promiscuidade, fala para a igreja, num culto de exortação, o pastor então vai trazer uma orientação, normalmente a respeito desse erro, de que é errado, como nós estudamos na carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios, um filho dormia com a esposa do seu pai, a sua madrasta.
E aí a igreja sabe, o exorta, e Paulo então vai e o afasta. Não o exclui, como era na nossa época da infância da igreja, mas deixa lá ele no banco, fala, olha, ou você se conserta, ou sua vida não vai andar, e você está entregue a Satanás. Você vai perder sua salvação. Esse é o papel de exortação da igreja. Nós não podemos ser omissos no que diz respeito ao pecado dentro da igreja. Mas, irmão Charles, isso vai trazer muito problema. Vai. Naturalmente vai trazer. Vai trazer confronto, vai trazer mal-estar. Mas é um papel da igreja que não tolera Jezabel, não tolera o espírito de engano, não tolera a doutrina de Balaão. Não tolerar é exatamente isso. Como é que funciona na nossa casa? Como é que funciona na sua casa? Como é que foi quando você trouxe um lápis da escola, e eu sei aqui que quase todos foram educados, chegou com um lápis diferente em casa, o que sua mãe falou? De quem é? De quem é esse aqui? O negócio já mudou, é ou não é? Mas de quem é isso aqui? Não, um amiguinho meu me deu. Volta lá, amanhã você vai devolver. E era quase uma ameaça de ser colocado na cadeia. Pelo menos eu fui educado assim, eu sei que a maioria daqui também foi. Não podia. Nossos pais não eram omissos no que viam, nossos irmãos. Um irmão viu o outro fazendo errado, falou, rapaz, você para, porque se você errar, eu também apanho. Na minha casa, a minha mãe batia em mim e na minha irmã. Então eu brigava com a minha irmã. É o que o Senhor está falando aqui para a igreja de Pérgamo. Está todo mundo errado. Uns poucos estão errando, mas vocês estão omissos. Mas irmão Charles, eu não tenho jeito para falar. A correção da igreja não vem do pastor primeiro, vem de nós. Oi? Meu irmão. De repente, você já ouviu isso? Vem de nós. Não digo aquela igreja muito antiga que criticava a irmã que usava roupa de alcinha ou que cortou a ponta do cabelo, não. Vem daquele irmão que você está vendo que ele está agindo errado, que ele está com uma fala errada, e você deixa ele cair, e quando ele cai e se afasta, aí a gente fala, vamos orar para Deus trazer o irmão que caiu na bebida. A gente podia ter exortado, se acerta, se acerta, se acerta, se acerta. Um outro ponto, uma outra doutrina, que essa ainda é pior, a doutrina dos nicolaítas. Nós também lemos em Éfeso isso. E essa doutrina, meus irmãos, ela é muito complicada. Eu peguei um material de teologia e tem várias correntes no que diz respeito a nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas que eu queria trazer para os irmãos. Essa doutrina foi a que eu mais achei coerente. A doutrina dos nicolaítas, nós vamos encontrar um Nicolau surgindo então em Atos 6, versículo 5. Amém. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Opa, calma aí, está faltando. Avance mais um pouco, o 6. Isso. Nicolau, isso mesmo. E Pármenas e Nicolau. Então acredita-se que esse diácono, que começou o seu ministério na igreja primitiva, se desviou e criou então a sua doutrina. Nós sabemos, estudamos em Atos, que quando a igreja começa a ser perseguida, todos eles se espalham. Filipe vai para Samaria e acontece o grande avivamento. Os outros, Estevão morre apedrejado, e nós entendemos que os outros diáconos foram espalhados e começam então a pregar o evangelho. E esse Nicolau, que aparece em Atos 6:5, cria uma doutrina. Charles, e qual era essa doutrina? Ele começou a dizer que para receber a graça de Deus, recebia mais a graça quem tinha mais pecado.
Aonde superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele pegou um versículo só e adotou isso. E ele acreditava então, e esse pequeno grupo acreditava, que quanto mais pecava, mais recebia a graça de Deus. Quanto mais se fazia, mais recebia misericórdia. Então, ele incentivava os irmãos a pecarem, porque poderiam se arrepender. E isso acontece também na igreja. Você pode pecar, meu irmão, que é só chegar aqui domingo à noite, orar, se ajoelhar, e segunda-feira você pode continuar pecando novamente. E esse pecado estava dentro da igreja. Agora é interessante que isso estava dentro da igreja, como nós falamos, e ninguém os confrontava. Mas eu quero trazer aqui do que é a graça, que também existe hoje, um grande engano, de achar que a graça é a aceitação do erro, porque estamos agora debaixo da graça, que é o favor de Deus para todo errado, e que continue no erro, mas não é assim. Abram suas Bíblias, por favor, em Tito 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Amém. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça do Senhor, então, se fundamenta em 2 pilares. O primeiro pilar é que recebemos a graça e todo o nosso passado de pecado foi perdoado. É esse passo que nós demos. Avançamos agora para algo novo, para uma vida nova. Para o segundo capítulo, para o segundo versículo, ensinando-nos essa graça, renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O que estava acontecendo na igreja é que era incentivado o desejo mundano. Os nicolaítas falavam: vocês podem ir no culto ao imperador, vocês podem ir para essas ofertas lá, para a churrascada lá do pecado, que na segunda-feira Deus perdoa vocês. E a omissão da igreja, ela estava destruindo a própria igreja. Uma igreja, meus irmãos, ela só é forte como corpo quando não há pecado dentro da igreja. Não se enganem, não se enganem. Se eu pecar, eu atrapalho o avanço da igreja para vocês também. Nós somos um corpo. Quando um pé é machucado, eu sofri um acidente na vista e eu não conseguia nem andar direito. Depois eu sofri um acidente de moto, era só no joelho, mas todo o meu corpo parou. Quando você dá uma topada em alguma coisa, algo leve, mas dói, você já não pensa em mais nada. Nós somos um corpo, e entender a profundidade de que o Senhor nos revela que somos um corpo. Paulo fala sobre o corpo da igreja. Entender que nós somos um só, é entender que um problema de contaminação, de um problema de fermento, leveda toda a massa, é uma aceitação de pecado dentro da igreja, que atrapalha o crescimento da igreja. É esse problema de aceitar, de permitir, de não julgueis, de não, meu irmão, deixa que ele vai, não vai. Se não houver exortação, se não houver correção, o povo perece. O problema da falta de entendimento é exatamente esse. É uma palavra muito dura que nós estamos recebendo, mas quando o Senhor fala com eles, o Senhor Jesus já não fala mais com aquela voz tão doce. É como o João fala, olhos como chamas de fogo. E a correção do Senhor começa para a igreja. No final ele vai dizer, estou em Tito, que ele virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Primeiro o Senhor começa corrigindo dentro de casa. Não sejamos inocentes em achar que o Senhor vai ser permissivo conosco, permissivo com a igreja, e só vai no dia do juízo corrigir a igreja.
É sério. O nosso posicionamento de santidade também tem que influenciar o outro ao chamado à santidade, ao chamado ao corpo. Meu irmão, nós somos corpo. Eu preciso que você também esteja bem, porque você contaminado também me atrapalha. Eu preciso te incendiar com a minha fé, e você precisa se afastar do desejo pelo mundo. Esse é o nosso chamado. Nessa manhã o Senhor está nos ensinando que como corpo, como unidade, todos sofrem. A igreja perde força, perde poder, perde impacto quando aceita o pecado como algo normal. Como algo normal. Agora o Senhor Jesus vai dizer: ao que vencer. Ao que vencer. Sabe, meus irmãos, é luta. Não é fácil. Uma coisa que é muito pregada hoje, eu vejo, nas redes sociais, é que a igreja faz parte de um momento da sua vida, ou que você fala da Bíblia, mas ela não é o todo. A igreja, para a igreja primitiva, era tudo, tanto que eles começam dando todos os seus bens. A igreja primitiva, a igreja inicial, a primeira igreja, começa entendendo que ou é Cristo ou é nada. Ou a sua vida é toda construída sobre Cristo ou é nada. Agora, como eu falei no início, qual era o problema dessa igreja? Por que isso entrou? Por que esse tipo de doutrina entrou? Por que eles não perceberam? Porque eles não tinham a palavra. Eles tinham a filosofia do país, a filosofia da cidade. Eles tinham a filosofia dos templos. Eles vinham para a igreja cheios de filosofia, mas eles não tinham a palavra. O que deixou a igreja de Pérgamo ser tão afetada por doutrinas, por cultura do mundo, por essa permissividade, é porque eles não eram profundos na palavra. Quando Jesus fala, então, nós lemos em Hebreus. Pode voltar em Hebreus 4? Hebreus 4, 12? Isso? Amém. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha a espada aí. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que o Senhor Jesus começa falando sobre isso. Eu sou, da minha boca sai a espada. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus é a palavra. Eles não tinham isso. Por isso que eles pecavam. Eles não tinham discernimento do que era engano. Eles sabiam do que era um pecado, mas eles não tinham discernimento mais do que era engano, do que era santo. Para eles, cada um tem sua verdade. É uma filosofia também pregada hoje no mundo. Cada um tem sua visão do mundo, mas nós não. Charles, você é radical? A Bíblia é radical. A Bíblia é uma palavra radical, meus irmãos. Domingo de manhã é para você ouvir uma palavra radical. Ou é santo, ou não é santo. Ou é de Cristo, ou não é de Cristo. Ou você é, ou não é. Não existe um terceiro partido, não. Ou é de Deus, ou é de Satanás. Tem aquela história que a gente escuta muito, que um rapaz está andando no céu, e ele vê um muro. E ele sobe no muro. E de um lado ele vê o inferno, lá o diabo lá rindo, dando tchau para ele, e Jesus do outro lado, falando: sai daí, rapaz, sai daí. E ele desce e vai perguntar ao diabo, fala: por que você está rindo? Eu ainda estou em cima, eu estou aqui porque você está rindo. Ele falou: não, porque quem fez o muro fui eu. A indecisão já é do diabo, não é de Cristo. Não pense você que você vai ficar na igreja com o pé no mundo. Não sei se eu... Já está lá, porque para Cristo ou é tudo ou é nada.
Ele morreu para te comprar por inteiro, não foi por em pedaços. Não foi para que você ainda comungue com o mundo, ainda numa relação amorosa, mas não, Deus está tratando isso, né, irmão? Você sabe que não é assim. Ou você se entrega de corpo e alma para Cristo, experimenta um Deus poderoso, que te liberta, que te salva, que te sustenta, ou não experimenta. Ou a gente fica aqui brincando na igreja, como tem outras igrejas que brincam. Você vê e vai ter noite de revelação, e noite disso, e noite daquilo, dança, pula, roda, menos santidade, menos vida reta. E você vê que essa igreja prospera, cresce, é cheia, porque já está perdida, porque não tem essa doutrina, não usa a palavra, a espada de dois gumes, a espada de dois fios, para discernir o que é bom, o que é errado. Cada filosofia que vem, a igreja aceita, muda, entende, acolhe, tem empatia. Daqui a pouco essa igreja, nós vemos aí pastores falando isso, que essa doutrina do inferno, de aceitação, de permissão, de binário, não binário, de gênero, vai entrando, meus irmãos. Mas por que entra? Porque ninguém fala assim, aqui não, aqui você não vai falar não. Entra, porque permite isso. Esse movimento de dualismo, mas foi o pastor Adilson falou sobre isso, sobre o dualismo, que entra na igreja. O dualismo, ele é um pensamento filosófico grego, que vai dizer o seguinte, que para uma coisa acontecer, não pode ter a outra. Nós vivemos isso aqui em 1990, crente não se envolve com política. Aí depois, surgiu outro pensamento, quem é crente, vota em crente político. Aí os águias foram para a igreja, que não eram crentes, e se elegeram dentro da igreja, e crente vota em crente. E teve a grande igreja aí, que está no YouTube, não vou falar, e ela elegeu muita gente, criou um grande partido lá no Senado de gente crente. Eles não eram crentes, e eles mudaram muitas coisas, foi para a gente votou os crentes lá. Agora, a gente vive um outro problema, mas nunca entendemos a raiz, porque nós não podemos aceitar esse dualismo. O crente vota em gente honesta, que dá fruto de seriedade. O crente tem que entender todas as coisas e julgar o que é bom, o que é reto. Não existe essa ideia contra um errado, eu voto num ladrão. Não! Esse pensamento dualista tem que sair da igreja. Não, se você quer ser santo, você não pode ir na praia. Como eu fui criado numa igreja que era assim. Não, meu irmão, você vai na praia. A praia está disponível para você. A santidade, ela começa com uma separação de dentro. Não, se você quer ser vida santa com Deus, você não pode querer dinheiro. E isso fez uma geração inteira viver na pobreza, podendo patrocinar e fazer o reino de Deus crescer com os seus recursos. Crente tem que ser próspero sim, e não amar o Deus do dinheiro. O problema é esse, é que a igreja, ela absorve uma doutrina não da Bíblia. Por quê, Charles? Porque ela não tem a Bíblia. Ela aceita um tipo de pensamento que não está na Bíblia, porque faz todo sentido para o momento atual. Nós temos que entender que é a Bíblia que vai ser o que vai nos dar o norte. Não sou eu. Por mais que eu me esforce, pastor Adilson, diácono Jorge, pastor Erivaldo, em questão de ensino, é cada um de vocês que vai assumir a responsabilidade de não se contaminar, e tudo que vocês tiverem que decidir tem que ser à luz da palavra. Senão não vão vencer, a igreja não vence. Ao que vencer, darei eu de comer, versículo 17, do maná escondido. Jesus promete nos alimentar do maná. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Essa pedra aqui, eu fui pesquisar, ela tinha dois sentidos. Primeiro sentido era, quem ganhava essa pedra é que poderia participar de um banquete. Então você era convidado, o convite era você ganhar essa pedra.
O outro sentido era que essa pedra, numa votação, e nós estaríamos julgando algo certo e errado, a pessoa que recebesse a pedra branca era a pessoa absolvida, quem recebia a pedra preta era condenada. Quando o Senhor fala para João e pede para escrever, dar-lhe-ei uma pedra branca, para todos de Pérgamo entendiam a profundidade do que era ter essa pedra branca na mão e um nome. Existia uma crise de identidade muito forte na igreja, de pertencimento, como há hoje também. Existe uma cultura, e Satanás faz isso desde aquele momento, do presente. Não olhe para o futuro, olhe para o presente, olhe para o seu momento, viva o momento, viva o agora, só se vive uma vez, e vai que eu morro amanhã. Mas a igreja, ela vive para o futuro. Se você vier aqui sábado de manhã e cantar os hinos da harpa, você vê que a maioria dos hinos é para o futuro, é para depois da morte, é esperança, não é para agora. O crente que vive com uma expectativa de agora, ele sofre de ansiedade, tanto que o mundo incentiva o agora. Ele está sempre ansioso, por que não acontece agora, meu Deus, pensando no futuro, mas por que não agora? Aí ele fica ansioso. Não existe mais uma palavra de expectativa no futuro. A nossa satisfação, o alimento, ser alimentado pelo maná, construir a nossa identidade é em Cristo, no futuro. Se nós esperarmos em Deus para essa vida, seremos sim miseráveis, porque não vamos experimentar da esperança em Cristo. Existe um chamado para essa esperança. Charles, eu estou lutando na minha família, Charles, há anos. Continua. Mas se eu morrer, receberá do Senhor Jesus o maná escondido. A nossa fala, meus irmãos, e a nossa expectativa com as coisas do futuro nos leva a preservar o presente. Quando você não se preocupa com o futuro, deixa eu dar um exemplo. Quando você coloca no seu coração que você vai ficar casado a vida toda, ficar brigado uma semana é infantilidade. Vou ficar com a Áurea a vida toda, porque eu vou ficar brigado uma semana. Vamos tentar resolver aqui, ó. Como é que a gente resolve isso? Quando você tem uma expectativa de Cristo para a vida toda, rapaz, eu vou me perder nisso. Eu espero lá em Cristo, eu quero a vida toda com Cristo, a minha vida toda agora é crente, eu caminho para ser crente, a minha vida toda é estruturada para ser cristão. Para que eu quero viver isso agora? Agora, quando você não olha o futuro, não enxerga mais o futuro, aquele presente que não vale nada é sedutor, tem valor. Agora, quando as coisas futuras são valiosas, o presente não tem valor nenhum. Nós temos filhos, e eu olho para esses garotos, eles têm 11 e 9 anos, não dão lucro, irmãos, não dão. Não tenho retorno nenhum de tudo que eu já investi neles. Mas eu vejo eles e vejo o futuro. Tem uma expectativa no futuro. A gente olha os nossos filhos e planejamos o futuro. Então uma pirraça agora não vai mudar o que eu espero nele no futuro. Mas se eu só esperasse dos meus filhos agora, de repente eu venderia cada um deles, porque não tem nada agora. As crianças, quando você olha para um filho, você projeta um futuro. Então os tropeços do filho não impede do que você tem expectativa. Você errou agora, mas calma aí, você ainda vai ser um homem sério, trabalhador, fiel. Você vai avançar. O que o mundo faz é mudar a nossa visão do que é futuro para o agora. Rede social é só isso, é agora. Pérgamo estava contaminada com o presente, cercada de templos, cercada de uma cultura política. E o Senhor Jesus fala que Ele vai nos suprir de todas as coisas, todas elas. Continue, meus irmãos, fundamentados na palavra, usando a palavra para definir o que é certo e o que é errado, sim. Não aceitamos nenhum espírito de engano, de prostituição, de idolatria, de comunhão com o mundo, não aceitamos isso. Exortaremos os nossos irmãos e nos posicionaremos em vida santa. Eu quero orar com vocês.
Pai, Deus querido, Deus Santo, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, ter nos alcançado. Mas obrigado também, Pai, pela capacidade, Pai, de que o Senhor nos desse, pela Tua graça, de nos deixar, Pai, abandonar o pecado, as concupiscências do pecado, Pai, todo o desejo, Pai, que o mundo oferece. Deus Santo, Deus, muda o nosso coração, que a nossa visão, Pai, esteja alinhada com a Tua visão. Senhor Jesus, nós queremos caminhar como igreja santa, 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 que não tolera doutrina, espírito de Jezabel, doutrina de Baal, nem de Nicolaitas, ou qualquer outra doutrina filosófica, em que não, Pai, possamos, ó Pai, ter pessoas santas no governo, ou que não possamos ser ricos, prósperos e ser santos. E fora outras, Pai, que ainda tentam entrar na igreja, mas levanta, Pai, uma igreja poderosa, justa e fiel a Ti, que tenha, ó Pai, os seus valores, princípios fundamentados na Tua palavra, que caminha, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, viver a Tua vontade, que a nossa, Deus, expectativa para o futuro, Pai, seja alimentada a cada dia, Deus, a cada dia, porque olhamos para Ti, ó Senhor Jesus, Tu és a nossa esperança. Nós depositamos a nossa esperança em Ti, Senhor Jesus. Abandonamos e negamos o pecado, deixamos, ó Deus, de lado, ó Pai, todo acordo com Satanás, todo vínculo com o mundo, Deus, e nos colocamos em Ti. O Senhor é a nossa rocha, o nosso sustento, o nosso fundamento, ó Deus. Rasga, ó Deus, o nosso coração, resistente ainda, Deus, com filosofias que impedem o Teu agir. Levanta, ó Deus, uma igreja, Pai, fundamentada em Ti, com a mente firmada em Ti. Então, Senhor, nenhum pensamento de Satanás entrará na Tua igreja. Dá-nos poder, Pai, para edificar, Pai, uma igreja poderosa em Cambuinhas, que milita, Pai, contra as portas do inferno, que é, ó Deus, caminho de libertação para muitos. Aprisco, Pai, para o ferido, Pai, para o cansado. Seja, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos. Aleluias. Adoramos ao Senhor. Se você puder ficar de pé. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, tu és, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare isso. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és, tu és, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glórias a Deus. Quão bom é que nós possamos aprender de Deus tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. E quando o presbítero Charles falava da contaminação do corpo, Deus nos ensina em todo o tempo, né? As nossas defesas orgânicas, o nosso sistema imunológico nos ensina isso. Quando nós somos atingidos por uma determinada enfermidade que gera uma infecção, os nossos mecanismos de defesa se dirigem para aquele lugar para impedir que a infecção evolua, né? O nosso corpo como um todo, ou seja, a agressão, surgiu um tumor, um furúnculo no pé. Então todo o sistema imunológico se dirige para ali para conter, para que essa infecção não tome todo o corpo, né? Que é o que chamamos aí de infecção generalizada, que aí o corpo está todo contaminado. Até nisso Deus nos ensina através do corpo que Ele nos formou. Quando a igreja é atacada por uma enfermidade, por uma infecção, é necessário que os membros se defendam, se dirijam para aquele membro e o oriente, e o exorte, e o conduza. Assim Deus nos ensina em todo o tempo, né? A sua palavra, a sua criação, o nosso corpo, tudo nos indica que nós temos que nos defender. E defender é quando você olha para o irmão e fala: irmão, esse caminho não vai te levar a lugar bom. Esse caminho não vai te levar a um lugar de descanso que Deus tem preparado para mim e para você. É necessário que nós intercedamos nesse sentido. Não é aquele irmão inconveniente que está dando palpite em tudo, se metendo na vida dos outros. É quando você vê que um irmão vai perecer, ele está sendo atacado pelo inimigo, porque o inimigo das nossas almas fica muito incomodado quando a igreja está crescendo, quando a igreja está evoluindo, quando a igreja está em harmonia, quando a igreja está em unidade. Ele tenta nos atacar. E se a igreja não reage no sentido de: irmão, não é por aí, irmãos, em amor, eu não estou me metendo na sua vida, mas esse caminho não te levará à herança que Deus tem para você. Não é por esse caminho que nós vamos chegar juntos à vida eterna. E eu quero continuar vivendo contigo, eu quero a herança junto contigo. Por isso que eu em amor te digo: vamos caminhar mais uma légua juntos, vamos nos defender juntos, vamos nos alegrar juntos. E agora, nesse momento, eu vou chorar e vou orar com você.
É assim que a palavra nos ensina. Se a gente tem uma enfermidade em nosso meio e a gente simplesmente, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, isso não me atinge. Mas atinge, irmãos. A infecção, ela toma o corpo todo se a gente não se defender. Se nós não tomarmos os remédios para ajudar o nosso sistema imunológico, essa infecção vai nos matar. E assim muitas igrejas têm perecido. E assim a igreja tem se autodestruído, né? Porque a enfermidade vem de dentro para fora, começa a corroer o corpo da igreja. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Charles, porque aprove ao Senhor usá-lo para nos orientar mais um pouco acerca da palavra, acerca do que nós temos que fazer para continuarmos sendo um corpo saudável, um corpo pertencente a Deus, amém? Quero convidar aqui o pastor Márcio para dar a bênção apostólica final para nós, terminarmos essa manhã, que nós possamos refletir acerca de tudo aquilo que nos foi ensinado, e como um corpo, possamos reagir contra as ciladas do inimigo contra nós, amém? Pai do Senhor, irmãos, bom dia para quem não vi. Essa manhã, como todas as manhãs aqui na igreja, tem sido muito especial, pastor, presbítero, para a minha vida. Eu quero te falar, presbítero, que eu sou formado em teologia, bacharel em teologia, sou bacharel em teologia, para a honra e glória do Senhor, tá, amado? Eu fiz vários cursos, eu estudei 8 anos dentro de faculdade teológica, curso teológico. Eu nunca vi uma didática tão boa como essa, aqui na igreja, amado. Esse culto de manhã, irmãos, essa reunião de manhã, é de Deus para a nossa vida, amado. Eu sou muito feliz, muito grato ao Senhor por fazer parte dessa reunião com vocês. Para ter uma ideia, hoje eu fui ao Rio já de manhã levar meu filho, para a honra e glória do Senhor, está estagiando no clube de futebol como fisioterapeuta, estagiando, está no 3º ano da faculdade, passou para o UFRJ, glória a Deus por isso. E eu fui levá-lo hoje para completar o seu estágio no clube de futebol, que joga hoje e está lá. Eu fico feliz da vida, um orgulho muito santo que eu sinto por isso, pelo meu filho, porque Deus tem sido Deus na nossa vida, amém? Agora estenda as suas mãos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso grande Deus, poderoso El Shaddai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o corpo de Deus, Cristo aqui na terra, e aquele que aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, pode dizer amém comigo, amado? Um forte aplauso ao Senhor, que Ele merece. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.